Olá pessoal, muito se falou sobre a perda ou roubo de celular e como localizar esses dispositivos. Bom, tem várias ferramentas, já falamos sobre várias ferramentas e formas de localizar aquele aparelho, celular perdido ou roubado. Como acontece isso em relação aos notebooks? Quando um notebook é roubado ou é perdido? Na verdade, os notebooks eles não têm um recurso que os celulares têm normalmente nativamente, que é o GPS, em que você pode, através desse dispositivo, fornecer a latitude e longitude, ou seja, a localização bastante precisa desse tipo de equipamento através do globo. Então, através do GPS, através de um aplicativo, você consegue localizar um smartphone, mas não tem esse tipo de dispositivo instalado dentro do notebook, o que dificulta bastante a sua localização. Até alguns sistemas operacionais, como o próprio Windows, ele tem alguns recursos de informar a localização do notebook, caso esse aparelho seja roubado ou esteja perdido. Você tem na opção lá de atualização e segurança, a parte de localizar meu dispositivo, ele salva basicamente a localização do dispositivo quando ele está conectado à internet. O problema é que essa localização do notebook ela é dada basicamente no IP, através do endereço IP de conexão com a internet. Ou seja, que é um processo bastante impreciso de fornecer a localização do dispositivo. Depende muito de como o provedor tratou esse tipo de informação ou como é que ele está atualizando a localização dos IPs. Então, ou seja, apesar de ser uma forma de localizar de forma bastante imprecisa ou aproximada, é um recurso em relação a isso. Além disso, um outro problema é que se o sistema operacional, se o Windows no caso, for reinstalado no notebook, o que acontece é que essa configuração toda vai ser perdida e você não vai ter mais como obter esse tipo de informação. E a pergunta que fica então é, o que fazer, né? O que eu devo fazer, como eu devo, pelo menos, para minimizar os problemas em relação a essa perda ou esse roubo? Bom, a primeira questão é proteger os dados que estão armazenados no notebook. Ou seja, você tem problemas maiores, inclusive, caso você tenha seu notebook roubado e suas informações, sejam senhas, planilhas, sejam fotos ou vídeos, que podem ter vazados na internet. Ou seja, o problema do roubo, que é um valor alto, muitas vezes o notebook tem um valor patrimonial alto, mas esse problema pode ser aumentado em muitas vezes, caso os seus dados também não estejam protegidos. Nesse caso, uma forma interessante de fazer isso é criptografar os dados que estão no HD. O próprio Windows tem um recurso gratuito chamado BitLocker, que você pode criptografar os dados e protegê-los através de uma senha. Então, quem tem ou quem tiver acesso ao seu notebook não vai ter acesso aos seus dados internos, porque ele está protegido com senha. Outra questão que você pode utilizar para evitar essa questão de roubo é usar os chamados de cadeados. Todo notebook tem na lateral, uma das laterais, um pequeno orifício que é próprio para a instalação desse tipo de cadeado, que pode ser depois afixado a uma mesa ou um local fixo, né? Para evitar que o notebook seja roubado, caso você tenha que se afastar dele. Os notebooks são equipamentos pequenos, são equipamentos fáceis de serem escondidos, por exemplo, numa mochila ou num casaco. Então, essa é uma situação. E por último, uma questão bastante importante é a questão do backup. Você, por exemplo, ficou sem o seu notebook porque ele foi roubado ou por algum motivo você não tem mais acesso a ele, mas os seus dados são bastante importantes. Então, para minimizar essa questão da perda, ou seja, do valor da perda, é importante que você tenha um backup fora do notebook, através de mais de um HD externo. E com isso você vai evitar, ou pelo menos diminuir, o problema que você teve com o roubo do notebook. Um abraço!